Eu ouvi cultura judaico-cristã? Cultura judaico-cristã, Paula Marisa? Sou herege. Tá dizendo cultura judaico-cristã pra mim? Não importa se você falou moral judaico-cristã. Eu ouvi cultura judaico-cristã. E agora eu vou refutar você em 359 vídeos, onde eu darei a minha opinião e não usarei um único versículo bíblico, porque a minha opinião vale mais do que a Bíblia. Todo mundo sabe disso. Sou herege, bruxa. Então hoje eu serei bem didática para explicar para vocês o que significa moral judaico-cristã. Vamos começar diferenciando os conceitos de moral e de cultura, porque são coisas diferentes. Moral é uma coisa, cultura é outra coisa. Uma coisa, outra coisa. Definição de moral no dicionário: preceitos e regras que governam as ações do indivíduo segundo a justiça e a equidade natural, as leis da honestidade e do pudor, a moralidade. Então, a moral é o pudor, a maneira como as pessoas se comportam, né? Isso daí é um conjunto de regras que faz a moral. Agora, a cultura é outra coisa. Vou ler a definição para vocês. Cultura: conjunto de conhecimentos adquiridos, instrução, sujeito sem cultura, conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade. Cultura inca, cultura helenística, normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo do outro. Provém de culturas distintas. Entenderam a diferença? A cultura é um conjunto de hábitos mais geral que diferencia uma sociedade da outra, mas também pode ter pontos em comum. Já a moral é a conduta das pessoas. Conseguiram entender a diferença? Para ficar bem assim didático, a moral é uma questão um pouquinho mais individual e a cultura é uma questão um pouco mais social. Acho que agora deu para entender, então vamos adiante. Na Bíblia nós encontramos três conjuntos de lei. Nós temos as leis judiciais ou civis, que são aquelas que estão lá no Levíticos, né, sobre apedrejamento e sobre os castigos impostos às pessoas. Temos também a lei cerimonial, que é aquela que dizia sobre os sacrifícios que tinham que ser feitos no templo. Essas leis foram pregadas na cruz, vamos dizer assim. Quando Jesus Cristo veio, ele disse que ele aboliu a lei, porque ele aboliu a lei cerimonial, vamos dizer assim, para ficar bem fácil para vocês. Antigamente eles tinham que sacrificar um cordeiro, simbolizando o perdão dos pecados. Quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz, ele mesmo foi o sacrifício, ele é o cordeiro perfeito de Deus. Vocês podem olhar na Bíblia, eu não vou ler os versículos hoje, porque hoje não é o vídeo de sexta-feira, mas depois, se vocês quiserem, eu comento um pouquinho mais sobre o assunto. E nós temos também a lei moral. A lei moral é os 10 mandamentos, que está lá no Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, a lei moral, é a mesma dos judeus e dos cristãos. Olha só que interessante, é a mesma lei moral. E é por isso que nós dizemos moral tradicional judaico-cristã. Mas e se eu fosse falar sobre cultura? Se eu tivesse dito assim em algum vídeo, né, cultura judaico-cristã, estaria errado? Acho que não. Eu fiz um desenho para as pessoas que têm um pouco de dificuldade assim de compreensão. Eu fiz um desenho porque eu sou uma pessoa muito didática. Aí tá o desenho, vocês podem ver que tem um círculo que é a cultura judaica e outro círculo que é a cultura cristã. Mas tem um determinado ponto onde essas culturas se encontram. Então esse ponto de ligação entre as duas nós chamamos de cultura judaico-cristã. Mas isso não quer dizer que não haja pontos fora. Vocês podem ver, isso daí se chama sistema de conjuntos. A gente aprende, eu acho que é no ensino médio, ou deveria aprender. Não quer dizer que tudo seja igual, né? Elas têm pontos em comum em pontos diferentes. Então, dizer cultura judaico-cristã também está ok.
visto que todo mundo sabe que o cristianismo saiu do judaísmo, né? E sobre essa história de ficar condenando os judeus e dizendo que os judeus isso, que os judeus aquilo e que os judeus aquilo outro, eu só queria lembrar as pessoas que Jesus Cristo era judeu, os apóstolos eram judeus, uma boa parte da Bíblia foi escrita por judeus e eu não ia ler nenhum versículo no vídeo de hoje, mas eu não resisti. Eu vou ler 2 versículos só, eles estão no Novo Testamento, lá em Romanos, então não fiquem brabos comigo, quem disse isso foi Paulo. Romanos 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo? De modo nenhum. Ó, Paulo dizendo, vou ler de novo, tá? O povo de Deus são os judeus, né? Os israelitas, filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vou ler de novo. Em Romanos, capítulo 11, versículo 1, diz: digo, pois, porventura, rejeitou Deus seu povo? De modo nenhum! Exclamação, de modo nenhum! Modo nenhum! Nenhum! Porque eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha que interessante, apóstolo Paulo. Quem diz isso é Paulo, não é Paula, é o apóstolo Paulo, tá? E no versículo 2 diz: Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Porque o Deus do cristianismo é o mesmo Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É um Deus eterno, ele é verdade e ele não muda. Acho que eu consegui descrever essa coisa de a moral judaico-cristã, cultura judaico-cristã. Espero que os amigos tenham entendido bem direitinho. E a não ser que o seu Deus não seja o Deus de Israel, aí a sua moral também não é a moral judaico-cristã. Você pode escolher, você tem livre-arbítrio para fazer o que quiser. Mas se o seu Deus é o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, eu sinto muito informar, meu querido, que só tem uma lei moral em toda a Bíblia. E ela tá lá no Antigo Testamento. E é a mesma para cristãos e para judeus. Shalom Adonai. O que é o patrimônio moral? É a moralidade que nós poderíamos dar o nome de judaico-cristã, em cima da qual o mundo, tal qual nós o conhecemos hoje no Ocidente, foi fundado. Ah, sua bandida! Você continua falando sobre moral judaico-cristã? Como você ousa? Como tem coragem em falar em moral judaico-cristã? Todo mundo sabe que isso não existe. Na minha opinião, isso não existe. A minha opinião vale muito mais do que a Bíblia. Todo mundo sabe que eu pertenço à única religião verdadeira. Somente quem vai na mesma igreja do que eu vai ser salvo. E você, Paula Marisa, você é uma herege. Assim que eu fizer a minha República Católica aqui no Brasil, você será a primeira bruxa a ser queimada no fogo. Sua herege!